Se alguém um dia desses parasse você e perguntasse: quem é Deus? O que você responderia? Vou além com a pergunta. Pois bem, supondo que você deu uma resposta para essa pessoa que te perguntou isso, como é que você poderia ter certeza que Deus é do jeito que você falou que é? Como é que a gente faz para saber quem e como é Deus? Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e dou as boas-vindas a você para mais um vídeo da série de comentários ao Evangelho do Domingo. Nós estamos chegando já ao 14º domingo do tempo comum e o Evangelho desse domingo quer nos fazer refletir sobre esse tema que eu acabei de dizer em forma de pergunta no início desse vídeo. Quem é Deus? Como é Deus? Bom, nós, depois de uma série de domingos em que em cada um a gente estava tendo uma celebração diferente, né? Nós finalmente agora entramos no ritmo normal do tempo comum. Passadas as festas de São Pedro e São Paulo, passada a festa do Sagrado Coração, de Corpus Christi, da Santíssima Trindade, entre tantas outras, nós finalmente chegamos agora à planície, chegamos ao caminho normal, cotidiano dos domingos do tempo comum. Para muita gente é um tempo um pouco monótono, talvez, né? Mas na verdade é uma grande oportunidade de a gente aprofundar no conhecimento de quem é Deus, né? Eu acho muito providencial que a gente retome agora esse ciclo dos domingos do tempo comum com essa reflexão desse domingo. O evangelho proposto, curiosamente, para esse domingo é o mesmo evangelho da festa do Sagrado Coração. No vídeo que nós falamos da festa do Coração de Jesus, passamos um pouco rapidamente por esse evangelho, mas hoje a gente vai poder aprofundar um pouco mais. Eu estou falando do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 30. Mateus 11, 25 a 30. Eu vou fazer a leitura desse texto, que não é muito longo, e você pode acompanhar ou na liturgia diária ou na Bíblia, onde você achar melhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, para a gente entender esse texto que nós acabamos de ouvir, como sempre fazemos, é importante a gente procurar entender o contexto no qual Jesus disse essas palavras, né? Qualquer mensagem de Jesus retirada do seu contexto pode acabar levando a gente a interpretar o texto erradamente. Bom, nós estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, e esse capítulo já mostra uma caminhada um pouco adiantada de Jesus, né? Jesus já não está exatamente no começo da sua caminhada, já está no meio. E o que estava acontecendo? Vejam bem, pelo que a gente observa no Antigo Testamento
E interessante que na festa do Sagrado Coração, as leituras lá da festa do Sagrado Coração deixaram isso bastante evidente. Pelo que a gente observa, esperava-se o Messias de um outro jeito, porque o povo entendia que Deus mesmo era diferente. Como é que eles imaginavam Deus e como é que eles esperavam o Messias, o seu enviado? Na primeira leitura lá da festa do Sagrado Coração, nós vemos Moisés falando ao povo que Deus era um Deus paciente e misericordioso, mas que se vingava dos pais nos filhos, um Deus que guardava rancor. Então, essa era a experiência que o povo fez no início do Antigo Testamento e que se repetiu várias vezes no Antigo Testamento. A gente encontra, às vezes, falas, seja dos profetas ou seja de qualquer outra figura bíblica, que revelam a fé num Deus castigador. Um Deus que é bom, sim. Um Deus que fez o mundo, um Deus que viu a sua criação. A cada dia que se passava, conforme ele ia criando, Deus dizia que aquilo era bom. Um Deus que se preocupou com a liberdade do seu povo. Um Deus que se preocupava com a dignidade dos mais pobres, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Mas que também, para usar a nossa linguagem, era um Deus que não levava desaforo para casa. Então, Deus tinha que ser amado, mas também tinha que ser temido. E não temido com o sentido de respeito, temer a Deus como ter respeito por Deus e pelas coisas santas. Não, temido de medo mesmo, porque esse homem qualquer hora, né? Usando a nossa linguagem, né? Porque esse Deus, ele pode a qualquer hora virar aquela moeda cuja primeira face é amor e misericórdia, mas a outra é justiça e vingança. Então, a qualquer momento, Deus pode virar misericórdia em vingança e pode derramar sua ira sobre nós. Então, isso era o que o povo no Antigo Testamento experimentava de Deus, conforme a gente vê nas Escrituras. Pois bem, o Messias esperado, que no Antigo Testamento não se deixa muito claro quem seria o Messias, né? Esse Messias, ele era esperado como sendo um representante, um embaixador de um Deus daquele jeito que eles imaginavam. Então, se Deus era um Deus que era bom, mas que também sabia ser justiceiro, castigador, então o Messias teria que vir para fazer esse trabalho. Haja vista que no começo do ministério de Jesus, João Batista anuncia exatamente isso. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, quando a gente vê o conteúdo da pregação de João Batista, aquilo que ele anunciava, a gente vê ele dizendo que o machado já estava posto na raiz da árvore e que o Messias estava chegando para peneirar o seu povo e que ele iria queimar todo ramo que não desse fruto. Então reparem que no conteúdo da pregação de João Batista já ainda tinha essa imagem, né? Então o Messias que vai chegar é um Messias justiceiro. Ele veio para meter o pé na porta e acabar com tudo, acabar com todas as injustiças, fazer perecer o malvado e fazer arder no fogo aqueles que não são bons. Pois bem, essas são as expectativas criadas ao redor do Messias. Aparece então Jesus, o Cristo, que pouco a pouco os discípulos foram se dando conta, sobretudo depois da ressurreição dele, que não era simplesmente um embaixador dos céus, que Jesus não era simplesmente um profeta, alguém que falava em nome de Deus, com todas as suas limitações. É bom lembrar, a gente perceber, a figura dos profetas no Antigo Testamento eram de pessoas que falavam em nome de Deus, mas eles próprios tinham as suas incoerências, tinham seus momentos de fraqueza,
Basta a gente olhar para Jeremias, né, que num dado momento da vida dele, ele diz: maldito o dia em que nasci, maldito seja quem deu a notícia para minha mãe que ela ia ter um filho homem. Quer dizer, estava desiludido, né? Elias, depois da perseguição toda que ele enfrenta, ele deita debaixo de um pé de árvore e pede a Deus que tire a vida dele. Quer dizer, teve impulsos suicidas, né? Pessoas falíveis, seres humanos, mas que buscavam a seu jeito falar de Deus. Esses eram os profetas. Mas o Messias, que é Jesus Cristo, não é simplesmente alguém nesse mesmo nível. A nossa fé em Jesus Cristo nos traz a figura de Deus mesmo que se fez ser humano. Portanto, olhar para Jesus Cristo é olhar para Deus, que tomou uma condição como a nossa, que se esvaziou da sua glória e tomou uma realidade exatamente como a nossa. Então, volto às expectativas que se criavam a respeito de Deus para a gente ver o tamanho do choque que acontece quando aparece Jesus Cristo, que é totalmente diferente daquilo que eles estavam esperando. Então, aquele Deus vingativo, aquele Deus castigador, um Deus que vivia no templo de Jerusalém e só lá, dentro da cosmovisão do povo da Bíblia, Deus realmente morava no templo em Jerusalém. É como se Deus tivesse uma casa, um apartamento, e ele ficava ali sentado sobre a Arca da Aliança, né, sentado no apartamento dele, e os seres humanos serviam-no levando incenso e queimando carne, né? Os sacrifícios que a gente fala eram basicamente isso, carne de animais que era levada ao santuário e que eram queimadas diante da casa de Deus. Então, eu ouso fazer essa comparação que pode parecer um pouco baixa, mas eu acho que ajuda a gente a entender. É como se Deus fosse um homem que estivesse esperando no seu apartamento as pessoas fazerem churrasco e irem servindo ele, né? E ai de quem não fizesse isso, ai de quem andasse na linha, porque ele era um homem muito poderoso e poderia a qualquer momento transformar a sua benevolência em ira. Olha a imagem que se tinha de Deus. De repente aparece Jesus, Deus mesmo encarnado, que veio para nos ensinar o jeito certo de viver, mas também para nos mostrar de fato quem é Deus. Porque se imaginava que Deus era um ser inacessível, ou acessível somente a alguns, aos mais puros, aos sacerdotes, a uma elite, de repente a gente encontra Deus fora do templo. E no meio de quem? Né? Começa no seu nascimento, nascendo numa manjedoura, num coxo, num curral, indo ser visitado, conforme diz Lucas, pelos pastores, que eram homens muito pouco valorizados, até um pouco escanteados, né? Ninguém gostava deles por uma série de razões. E o anjo, ao aparecer para os pastores, diz: hoje nasceu para vocês um Salvador. Aí a gente vê Jesus que cresce numa família de operários, né? Uma família simples, e que depois, ao longo de todo o seu ministério, está sempre no meio dos marginalizados. Olha o tipo de gente com quem Jesus anda. Eu sempre repito isso porque é um dado que é fundamental. Ele anda com pessoas cuja fé não era ortodoxa, certíssima, impassível de erro. Jesus passa pelos samaritanos, que eram tidos como hereges. Jesus anda entre os diferentes grupos que havia no judaísmo, isso falando de religião só, né? Jesus anda com fariseus, Jesus tem contato com os saduceus, Jesus anda no meio da população que a maioria era bastante ignorante no melhor sentido, né? O de ignorar, o de desconhecer, de desconhecedor. Andava no meio desse povo que desconhecia a lei. Dificilmente a gente vê Jesus no meio dos sacerdotes. E quando a gente vê Jesus no meio dos sacerdotes e dos doutores da lei, dos teólogos, Jesus diz coisas bárbaras a respeito deles. Fala que são hipócritas, que gostam dos primeiros lugares nas sinagogas,
e que é para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Ele tem uma crítica muito pesada com esses que achavam que eram os verdadeiros servidores de Deus lá no templo, né? Então, olha essa diferença entre o esperado, o imaginado e o que veio, e o real. Pois bem, Jesus ali, nesse processo todo que eu estava dizendo, começa a andar com gente esquisita, né? E isso começou a gerar, sobretudo naqueles que esperavam um Messias diferente, uma certa frustração. Esse sentimento, minha gente, eu acho que a gente precisaria ter uma atenção muito especial a ele, porque na minha modesta opinião, eu não sou psicólogo, quer dizer, é uma opinião só, né? Muitos dos nossos problemas na nossa vida começam de expectativas não cumpridas, ou seja, de frustrações. Queríamos que tal coisa fosse de um jeito, que tal pessoa fosse de um jeito, que tal situação fosse de um jeito, de repente não é, a gente se frustra e aí, não raro, a gente simplesmente desiste e se joga para baixo. Parece que a vida vai tentando ensinar pra gente a achar um meio termo, né? A ter expectativas, sim, a querer mudar, a sonhar que é possível mudar, mas saber também que as coisas não vão acontecer na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Às vezes é preciso ter paciência e com calma, né? É dosar as coisas, enfim. Então, esse pessoal, né, que vivia no tempo de Jesus, tinha uma expectativa que foi, em certo sentido, frustrada. Porque, vejam, João Batista anunciava que o Messias viria para queimar aqueles que não eram bons, queria acabar com todo tipo de malvado, com todo tipo de pessoa desviada da lei. E Jesus, aquele mesmo que o Batista batizou e viu descer sobre ele o Espírito Santo, aquele mesmo que os presentes puderam ouvir: este é meu filho amado, no qual eu ponho o meu agrado, de repente não está agindo do jeito que ele imaginou, do jeito que ele anunciou. Ele prometeu para o povo que o Messias ia ser de um jeito e o Messias estava sendo de outro. Essa frustração é interessante porque eu até anotei que num dado momento do Evangelho, em Mateus 11, João Batista manda os discípulos dele, os discípulos de João Batista, irem atrás de Jesus para perguntar para Jesus: escuta, é você mesmo o Messias? Ou a gente tem que esperar outro? O que está por detrás dessa pergunta é simplesmente: peraí, né? Eu falei que você era o Cordeiro de Deus, eu falei que você era o Messias, mas você não é nada daquilo que eu imaginava que você deveria ser. Então é você mesmo ou eu me enganei? João Batista manda os discípulos dele perguntarem isso para Jesus, porque ele próprio já estava na cadeia, estava nos últimos dias. Jesus só responde: os cegos veem, os surdos recuperam a audição e é anunciado aos pobres a libertação. E de dizer a João Batista, né, o que vocês estão vendo. Quer dizer, a ação de Deus estava acontecendo, mas do jeito diferente que eles esperavam. Outros segmentos que se frustraram diante da postura de Jesus, um deles é a família, a própria família de Jesus. Em João 6, eles desacreditam de Jesus por causa do tipo de gente com quem Jesus andava. Em João 6, inclusive, a família vai para buscar Jesus, para levar de volta para casa, porque achavam que ele tinha ficado doido. Isso acontece em João 7. Em João 6 acontece uma outra frustração, que é a frustração dos seguidores de Jesus. Depois que ele acaba o discurso do pão da vida, depois que Jesus fala que ele é o pão da vida, que foi o evangelho que a gente ouviu em Corpus Christi, hein? Depois que ele fala que não basta segui-lo, é preciso se alimentar do corpo e sangue dele, ou seja, é preciso tentar ser do jeito que ele foi. Quem quiser seguir, se quiser ter vida eterna, se quiser ter vida plena, precisa ser do jeito que ele foi. Quando ele começou a falar essas coisas, as pessoas começaram a pensar: não, estava bom enquanto ele estava dando pão pra gente comer. Agora que ele começou com essa história de mudar de vida, então chega, tô fora.
começaram a ir embora. Então, nessa altura do Evangelho, percebam que tem uma crise que se instalou no meio em que Jesus se movia. É uma crise que veio da frustração. Pois bem, Jesus, no meio dessa situação toda, talvez se fosse qualquer um de nós, poderíamos estar completamente devastados, pensando, puxa vida, eu investi tanto de mim nesse projeto, de anunciar um mundo novo, de anunciar um jeito diferente de ser, de anunciar quem Deus realmente é, porque Deus não é como as pessoas estão imaginando que Ele seja. Eu investi tanto do meu tempo, investi tanto da minha vida, deixei minha casa, deixei minha família para dar nisso, né? O meu próprio primo, João Batista, está duvidando de mim. A minha família está achando que eu tô louco. Os discípulos que eu tinha, muitos estão indo embora. Se fôssemos nós, a gente poderia dizer assim, ai, quer saber de uma coisa? Chega, eu vou largar a mão disso aqui, vou criar cabra. Poderíamos, né? Mas olha qual que é a reação de Jesus no meio dessa onda de crise que ele está vivendo. Ele levanta os olhos para o céu e diz exatamente isso que o Evangelho desse domingo nos traz. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus louva o Pai. E louva porque, muito embora esse novo jeito de ser, esse novo jeito de falar de Deus, esse novo jeito de apresentar Deus, que é quem realmente Deus é e não como o imaginavam, muito embora houvesse e há até hoje, gente que não acreditasse, para os pequeninos Deus se revelou. Mas por que para eles só e não para os sábios entendidos? Porque os sábios entendidos estão tão cheios de si, estão tão cheios de resposta, que não toleram a possibilidade de que algo seja diferente. Sábio e entendido, nesse contexto do Evangelho, eram aquelas pessoas que estavam se sentindo tão cheias de si, que eram capazes de dizer quem Deus era e quem Deus não era, como Deus tinha que agir. Isso eram os sábios entendidos. Deus não se revelou para eles, não porque Deus não quis, mas porque eles não quiseram acolher. Deus que se revelou a eles em Jesus Cristo. Onde já se viu um Deus que anda com o pobre, um Deus que não é cruel, um Deus que anda com prostituta, um Deus que nasceu no meio dos pobres, no meio de um coxo. Se você conhece coxo, né, lugar que ficam os animais, imagina o cheiro. Deus aí? Não, Deus não é assim. Essa postura é a dos sábios entendidos. Quem pensa assim, quem já tem resposta para tudo, quem já se acha senhor de tudo, não abre espaço para Deus entrar na vida. Ao passo que os pequenos, de quem Jesus fala, os pequeninos, para esses sim, foi realmente uma boa notícia que Deus tenha vindo do meio deles, como um deles. Para a mulher marginalizada, que não tinha nenhum outro direito a não ser o de ter a sua existência atrelada a um homem, foi uma boa notícia que houvesse um homem de Deus, que é Deus mesmo, que as valorizasse como mereciam. Para aquelas pessoas que não podiam entrar no templo porque eram tidas por impuras e todo mundo achava que estavam distantes de Deus, Deus vai ao encontro delas. Para esses foi uma boa notícia. Então, Deus se revelou a eles, não porque não quisesse ter se revelado aos sábios e entendidos, mas porque os sábios e entendidos não abriram espaço para Deus entrar na vida deles e mudar a concepção que eles tinham de Deus. Não é à toa que um pouquinho antes de Jesus dizer essas palavras, ele
se volta para Corazim e para Betsaida e fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se tivessem sido realizados em outros lugares os sinais que foram realizados em vocês há muito tempo, porque esses outros lugares tinham feito penitência e mudado de vida. Jesus, com essas palavras, não está condenando essas cidades ao fogo do inferno, mas dizendo: ai de ti, no sentido de que pena, passei por vocês, mostrei um mundo novo possível, mas vocês não quiseram. Então, que pena, né? O destino de vocês de ficarem com essa viseira, achando que Deus não pode ser amoroso, vai ser muito triste. O fim de vocês vai ser triste. Pois bem, eu fico pensando, gente, que esse tipo de reflexão é muito pertinente hoje, porque até hoje nós temos dificuldades semelhantes. Gente que continua esperando um Deus de arma na mão, um Deus que não é capaz de incluir quem é diferente, um Deus que coloca um monte de mais. Você pode se aproximar de mim, mas tem isso, isso, isso. E não um Deus que é pai amoroso, um Deus que é pai e mãe. Eu fico me perguntando, e eu acho que isso é um bom jeito de a gente trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Se Jesus Cristo estivesse hoje no planeta Terra, na forma humana, como esteve no tempo, há 2000 anos atrás na Galileia, quem seriam aqueles que Jesus criticaria? Quem seriam aqueles com quem ele andaria junto? Quem seriam os sábios e entendidos que não gostariam de aceitar que Deus pode andar com todo tipo de marginalizado? Quem seriam os marginalizados com quem Deus estaria andando hoje? Quais são os segmentos? Deixa isso aí para você responder. Quais são os segmentos da nossa sociedade hoje, São Paulo, Brasil, 2020, que são tidos como distantes de Deus, que são tidos como repugnantes, que são tidos como párias, que são tidos como leprosos, que ninguém pode se aproximar? Será que não seria dessas pessoas que Jesus estaria junto? Será que não seríamos nós os criticados por ele? Por a gente dizer que Deus é de um jeito, ou enfim. Pode parecer irônico que eu esteja criticando aqueles que têm respostas para Deus, dizendo que Deus é assim ou assado, sendo que eu mesmo estou dizendo que Deus é assim e assado. Mas, para eu afirmar como Deus é, e que foi a pergunta que fizemos no início desse vídeo, eu lanço mão daquilo que o próprio Jesus fala no evangelho que a gente ouviu. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quer dizer, o jeito de Jesus agir, as pessoas com quem andava, a maneira como ele se comportava, ele mesmo disse que era o jeito do Pai agir. É importante a gente sempre lembrar que Deus revelou a sua face verdadeira para nós em Jesus Cristo. Quem quiser saber como Jesus Cristo é, como é que Deus se comporta, do que é que ele gosta e do que ele não gosta, ao invés de imaginá-lo nos nossos moldes humanos, que nós olhemos para Jesus Cristo. Jesus Cristo nos revela quem é o Pai de verdade, quem é Deus de verdade. E ele pode nos revelar, mas se nós nos fizermos pequeninos, se nós entendermos que nós não temos respostas para tudo, que nós não podemos prender Deus num palácio. Pois bem, diante de tanto não pode, de tanto mais que o povo, sobretudo os mais marginalizados, viviam naquele tempo, cito como exemplo, você pode se aproximar de Deus para oferecer um sacrifício desde que tenha dinheiro. Se não tivesse, né? O esquema do templo, no tempo de Jesus, impedia que as pessoas se aproximassem, muito embora lá no Antigo Testamento Deus tenha dito que deveria se ter um cuidado excepcional com os mais pobres, mas na prática isso não acontecia.
Você pode se aproximar de Deus desde que. E às vezes até hoje a gente vê a nossa postura nas nossas pastorais, na nossa igreja. Você pode se aproximar de Deus, mas desde que, né? Coloca um monte de pedágios para se chegar a Deus. Pois bem, diante desse peso de levar tantos rótulos, né? Do rótulo de pecador, rótulo disso, rótulo daquilo, Jesus nos convida a se aproximar dele, que ele vai tirar de nós todos esses rótulos e vai nos acolher do jeito que a gente é, não importa quem a gente seja. Deus nos ama por inteiro. Deus não ama só 80% da gente. Por que eu falo isso? Porque, como na minha experiência de padre, já tive essa experiência de encontrar com pessoas na direção espiritual que se sentem menos dignas, menos amadas por Deus, porque têm uma orientação sexual diferente, porque estão recasados, ou porque, enfim, foram vítimas de alguma injustiça, de abusos. E essas pessoas, como eu lembro muito de uma situação que eu vivi, não digo quem, não digo quando, não digo onde que foi, mas a pessoa que disse: com que cara que eu vou me apresentar diante de Deus por causa disso que eu vivi? Deus não nos ama pela metade. Ele nos ama com tudo aquilo que a gente é e nos acolhe do jeito que a gente é. Quem põe rótulo nos outros, quem põe rótulo na gente, não é Deus. Somos nós, seres humanos. Jesus nos convida a nos aproximar dele sem medo nenhum. Deus não é um ser de quem nós temos que ter medo, como se a qualquer momento essa misericórdia virasse em cólera, em ira, porque Deus é amor e é só amor. O amor é exigente, o amor faz a gente mudar de vida, sim, mas faz convencendo a gente através do amor, através da ternura. Amor, misericórdia, ternura não são sinais de fraqueza. Muito pelo contrário, só é capaz de perdoar, só é capaz de amar quem é forte. Deus demonstra a sua força, a sua onipotência nisso, em amar. Olha, alguém tem um coração tão grande que é capaz de passar por cima dos meus, dos seus defeitos. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito na vida. Deus ama e convida a gente a se aproximar do coração dele para descansarmos. Eu fico pensando, ontem mesmo eu conversava com uma pessoa da comunidade, como é sofrido você conviver com alguns estereótipos ou com alguns rótulos que as pessoas colocam umas nas outras. Como é difícil para alguém que tem a pele negra ter que conviver com todo tipo de piadinha racista e ter que, não tem, né, mas quem faz a piadinha racista fala: mas isso aí é brincadeira, eu não sou racista. Mas palavras machucam mais que pedras. Como é difícil para alguém que está em segunda união chegar na igreja e às vezes ser olhado torto. Como é difícil para alguém que tem uma orientação sexual diferente ser olhado como doente dentro das nossas comunidades, como se fosse uma coisa mais contagiosa que o Covid, como se a pessoa fosse enfim, como se a pessoa estivesse fedendo, né? Como é difícil para alguém entrar num lugar para comprar alguma coisa e imediatamente já ser seguido pelo segurança, seja por causa da cor da sua pele, seja por causa das roupas que está usando. Há muitos preconceitos. Então, esses preconceitos pesam, esses preconceitos desgastam. Que bom seria se as nossas igrejas se tornassem um lugar em que a gente pode baixar as armas, né? A gente pode ir sem ficar se preocupando com essas coisas. Mas é triste a gente perceber que a igreja, em algumas ocasiões, acaba se tornando justamente o contrário. Um lugar que as pessoas são mais espezinhadas, um lugar que as pessoas às vezes são mais desprezadas, não importa por que sejam.
qual seria a postura de Jesus frente a essas situações que eu enumerei e outras tantas que acontecem? Não seria justamente ao contrário, né? O que a gente acabou de ouvir no Evangelho? Não é raro, a internet virou uma terra de ninguém, né? Eu, com muito custo, voltei para a internet por conta do zelo pastoral nessa situação toda que a gente está vivendo. Mas os comentários que a gente vê, às vezes, diante de uma postagem qualquer, as pessoas parecem que vomitam amargor sobre os outros através de palavras. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem da igreja, pessoas que usam do nome da igreja e do nome de Deus para fazer com que determinados tipos de preconceito, determinados tipos de discriminação continuem, sejam perpetuados. Será esse mesmo o Deus que Jesus Cristo revelou a nós? É um Deus a quem lhe agrada o desrespeito humano? É um Deus a quem lhe agrada o preconceito, o racismo, o machismo, a homofobia, a violência, o culto às armas? E é engraçado que às vezes, sobretudo nesse último tema, eu vejo pessoas que se dizem pró-vida, contra o aborto, mas que gostam de armas e querem e lutam pela defesa das armas. Mas a arma não foi feita para ferir, para matar? Como assim? Isso é uma contradição ontológica. É esse o Deus de Jesus Cristo? E o engraçado é que está tão claro no Evangelho, sobretudo nessa questão da não violência, que no momento em que Jesus é preso, um dos discípulos levanta a arma e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus imediatamente manda guardar a arma. Quem é o Deus que a gente acredita? Como saber qual é o Deus verdadeiro? Olhando para Jesus Cristo. Isso tudo para dizer o seguinte, e com isso eu já vou terminando. Mesmo que alguém esteja na igreja, mesmo que alguém seja formado em teologia, mesmo que alguém seja doutor, mesmo que seja padre, mesmo que seja quem for, a porta que a pessoa tem que passar para sabermos se ela é de Cristo ou não, a porta pela qual ela precisa conseguir passar é Jesus Cristo. Ou seja, o Deus que ela anuncia, o jeito que ela se comporta, tem que ser o Deus que Jesus anunciou e a maneira como Jesus se comportou. Jesus é o nosso, como é que chama aquele negócio que o professor faz quando vai dar prova? É o nosso gabarito. O gabarito onde estão as respostas certas. As nossas respostas certas é Jesus. É olhar para ele e comparar aquele formador de opinião, aquele padre, aquele pregador de grupo de oração, ou aquele youtuber, ou quem quer que seja, e comparar. As coisas que ele está defendendo são as mesmas coisas que Jesus defenderia, ou defendeu? Não são? Então não vem de Cristo. E por que é importante sabermos isso? Quando chegamos no último versículo desse evangelho, a gente vai entender. Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim sejam meus discípulos, aprendam comigo, não com esses. Quem são esses? Esses que ele criticou agora há pouco, ao dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Esses que depois em Mateus 23, Jesus vai descer a língua. Aliás, eu recomendo, leia Mateus 23 quando puder. A maneira como Jesus fala dos guias religiosos é muito forte. A gente percebeu como que a gente às vezes imagina Deus de um jeito que na verdade não é Deus. Nós queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança. E é quase sintomático, eu percebo alguém falando de Deus de uma maneira muito dura, muito cruel. Eu olho para a vida de quem está falando e percebo, mas essa pessoa não está falando de Deus, está falando dela mesma. Deus é melhor. Deus é amor. Qual que é o problema de aceitar isso? Qual que é o problema de a gente aceitar que a misericórdia, ou como cantava o Renato Russo, né? Compaixão é fortaleza.
Qual que é o problema? Parece que nos nossos critérios humanos é impensável. Não, Deus não pode aceitar que fulano seja assim. E muitas vezes essa fala, ela tá carregada de inveja, de ranço, porque eu tô criticando fulano porque eu mesmo queria estar fazendo igual ele faz. A gente é mesquinho, né? Mas cabe a nós mudarmos isso. Aceitarmos essa misericórdia, esse amor como modo de vida, como caminho de vida. E aí sim a gente vai estar aprendendo do coração de Jesus, aí sim nós vamos estar fazendo o nosso coração semelhante ao dele. E aí sim a gente, ao pôr amor na vida, a gente vai perceber o céu acontecendo. Ao seguirmos esse caminho, com certeza vem pedrada, até de dentro da igreja. Nossa, mas esse Deus é muito açucarado, esse Deus é muito rédea no chão. A família de Jesus também teve dificuldade em aceitar o ensinamento dele. Os sacerdotes praticamente não deram bola para Jesus. Mas aconteça o que acontecer, é melhor a gente estar sendo criticado e tido por fracassado ou fracassada por estar do lado de Jesus, que é do lado certo, do que ser honrado, ser aplaudido porque está do lado errado da história. Chega. Então vamos pedir ao Senhor a graça de nessa semana a gente refletir, né, sobre isso. Quem é o Deus em quem eu acredito? A resposta para isso precisa ser o Deus de Jesus Cristo. Se não for, a gente precisa mudar. Quem é Deus para você? Como é que você imagina Deus? Pensa isso ao longo dessa semana. Eu acho que vai te fazer bem. E talvez você se surpreenda com as imagens que você mesmo tenha de Deus. Uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.